Oi pessoal, belezinha? Aqui é a Bebeliz. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e principalmente bem-vindos ao primeiro episódio desse nosso novo quadro, o Releitora. É um quadro que eu já vinha querendo iniciar, que basicamente você eu fazendo resenhas, só que não como aquela de Prometida, que era um livro super recente que eu havia lido e foi uma zona sem spoilers. Essa zona do Releitora é uma zona completamente para spoilers e é na verdade mais uma conversa entre nós, a gente vai interagindo aí nos comentários. Eu vou falar sobre partes de determinados livros que eu já li, já reli, ou que já fazem mais parte assim do meu cotidiano, pra gente contar algumas coisas, algumas observações sobre esses livros e eu principalmente dar a minha opinião um pouquinho mais de fã, vamos dizer assim, do autor e também daquela determinada história. E é claro, eu sei que vocês devem estar achando que agora a gente só tem isso aqui nesse canal, mas a questão é que com a adaptação pela Disney Plus vindo e também por ser uma semideusa fanática, isso eu não posso negar, nós vamos falar sobre o comecinho de Percy Jackson e os Olimpianos, que é com o primeiro livro, O Ladrão de Raios. Closezinho aqui no livro pra vocês. Esta aqui é a capa brasileira do livro, teve inúmeras versões, americana, acredito que alemã, entre tantas outras, além das versões para quadrinhos e também capas de determinados filmes adaptados por determinadas emissoras que não vou citar aqui, porque ninguém gosta mesmo. Mas continuando, Percy Jackson e o Ladrão de Raios foi o estopim para os incríveis universos que Rick Riordan, o autor norte-americano, estadunidense, né? Americanos somos todos. Começou a criar a partir dessa história. E pensar que foi uma história que ele criou para poder contar pro seu filhinho Haley, que assim como Percy e vários outros semideuses, é um garoto com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ver como o Rick conseguiu conceber uma didática totalmente diferente para explicar a mitologia grega pro seu filhinho e trazer isso pro mundo foi uma coisa incrível. Eu parabenizo demais por criar uma nova forma de contar histórias, 2. Expandir a nossa bagagem cultural e 3. Dar lições importantíssimas sobre sociedade, amizade e um tanto de outras coisas. Nossa, Bárbara, quanta coisa! Sim, eu garanto que a grande maioria delas você pode aprender só com o primeiro exemplar dessa incrível saga. Vamos lá que eu vou contar pra vocês. Se você ainda não viu o Por Trás da Névoa do Percy Jackson, é um vídeo aqui do canal que vai te ajudar um pouquinho. Nós vamos mais a fundo nas histórias sobre o protagonista dessa incrível série de livros, mas não se preocupe que dá pra você entender porque eu vou dar uma resumida nessa história. O nosso livro começa com o Percy, um garoto de 12 anos, diagnosticado com TDAH, disléxico e que é completamente problematizado, vamos dizer assim, pelos seus coordenadores, pelas pessoas das suas escolas, inclusive até por parentes e conhecidos, por ser constantemente expulso das suas escolas. Nos últimos 4 anos escolares, ele foi expulso de 4 escolas diferentes e além de outros acontecimentos que acabam assolando a vida dele aqui e ali. Agora ele está na 6ª série com seus 12 aninhos e enquanto ele está frequentando a academia Yancy, alguns acontecimentos durante um passeio para o Museu Metropolitano de Arte colocam Percy mais uma vez em apuros, literalmente. Depois que ele faz com que uma rival da escola, Nancy Baboffitt, uma bully chata pra caramba, tava irritando o amigo dele e ele faz com que magicamente ela seja jogada na ponte e fique toda molhada, mas ele nem mesmo toca nela. Ele recebe uma bronca e é chamado para ter aquela famosa conversinha no cantinho pela sua professora de álgebra, a senhora Dodds. Só que a mulher fica tão pistola que ela literalmente vira uma fúria, ou a chamada benevolente dentro de alguns pontos da mitologia, e ataca ele, acusando ele de um monte de coisa que ele não faz nem ideia do que ela tá falando. Pra ser no último momento, enquanto ele tá sendo atacado por aquele bicho feio com asas de morcego que até um segundo atrás era sua professora de álgebra, pelo professor Sr. Brunner, o querido professor de latim, que é o único que o Percy diz gostar porque ele nunca dorme nas aulas dele, que chega lá e fala: "Hello, Percy, tudo bom?" E joga uma caneta esferográfica. E sim, eu sei que assim parece totalmente esquisito, mas isso é mais uma das formas como o Rick consegue inserir artefatos místicos, mágicos e mitológicos nas suas histórias, fazendo com que eles se escondam através de coisas, vamos dizer assim, cotidianas. Afinal, depois que ele joga essa caneta esferográfica na direção do Percy, ela vira uma espada, a nossa famosa anaclusmus ou contracorrente, como geralmente é traduzida, que é com que o Percy, por puro reflexo, já que está sendo atacado, dá uma espadada na professora e de repente ela vira pó, e de repente ele está sozinho, E de repente nada mais faz sentido, porque quando ele sai dali daquele local do museu onde ele estava prestes a levar uma bronca ou ser morto, melhor dizendo, ele fala no nome
dela e as pessoas ficam tipo, não, Percy, não existe nenhuma senhora Dodges na Academia Yance. Pra ajudar nessa confusão toda, o Percy volta pra escola, tem mais e mais problemas, é expulso também dessa nova academia onde ele estava e volta pra casa pra reencontrar sua querida mãe Sally Jackson, uma mulher que trabalha numa loja de doces dentro de uma estação. É um amor de pessoa, mas que em compensação vive com o seu ridículo e malvado padrasto, o bendito Gabe cheiroso. E eu garanto pra vocês que ele não é cheiroso, já que o Percy define que ele cheira a pizza velha enrolada em calção de ginástica. Não sei muito bem como definir esse cheiro, mas a questão é que, chegando lá, o Percy, além de ter esses conflitos com o padrasto dele, quer tentar explicar pra mãe dele esse rolê que aconteceu, mas é um pouco estranho de dizer, mãe, matei sem querer a minha professora de iniciação à álgebra, um pequeno problema. Em vez disso, eles só ficam ali, trocando aquele querido carinho de mãe e filha, é uma cena maravilhosa, já é um ponto incrível de se lidar com os livros, ver essas interações entre os personagens é muito vívido e é muito objetivo. O Rick é muito bom em fazer com que as coisas fluam, assim, num ritmo que, ao mesmo tempo que é frenético, é muito calmo. Você não sai de Percy Jackson Ladrão de Raios sem entender nada do que aconteceu. Você só sai ansiando por mais, eu posso garantir. Nisso que ele chega e foi expulso de mais uma escola, a mãe dele decide que eles vão fazer um passeio pra praia. A praia basicamente é o lugar favorito do Percy, afinal também foi aonde a sua mãe diz ter conhecido seu pai, que infelizmente teve que partir pra uma viagem marítima depois que a Sally contou pra ele que tava grávida. E por conta disso, no que eles partem pra essa viagem, as coisas parecem estar ocorrendo bem até o Percy começar a ter alguns sonhos estranhos envolvendo uma águia e um cavalo brigando entre o céu e a praia e vários rolês, e ele acorda no meio de uma tempestade pra descobrir que o seu melhor amigo, Grover, um garoto que até dias atrás era só um menino aleijado que utilizava muletas e de quem o Percy sempre tinha que ficar defendendo das bullies da escola, é na verdade um sátiro que tá ali pra salvar tanto o Percy quanto sua mãe de um ataque do Minotauro. E aí a gente tem mais uma figura mitológica aparecendo e o momento em que as coisas ficam decisivas. Percy, sua mãe e Grover precisam fugir para um tal acampamento meio-sangue, que é um local que a sua mãe diz que seu pai sempre quis que ele fosse e o Percy não faz ideia do porquê, para no meio do caminho o bicho atacar literalmente o carro deles, quase explodir, o seu melhor amigo desmaiar e ele e a mãe deles terem que fazer uns paranauê ali para tentar torear com o bichão. Pra no final ele ver a própria mãe ser segurada e simplesmente sumir, evaporar na mão do Minotauro. Ele tira o chifre do Minotauro numa batalha super rápida, mas que já deixa você, Jesus, o que está vendo? Mata o monstro e desmaia. Pra finalmente descobrir que o lugar que ele foi parar é uma espécie de escola / casa para pessoas com dons um tanto quanto especiais, os chamados meios-sangues. Meios-sangues, esses, os semideuses, filhos entre mortais, como a sua mãe, Sally Jackson, e pra ele, no caso, ninguém mais, ninguém menos que um dos 3 grandes deuses do Olimpo, que no seu caso é Poseidon, o senhor dos mares, oceanos e várias outras coisas já citadas nesse canal. Isso é só o começo da aventura do Percy, onde a gente já tem de uma vez, em acho que no máximo 3 capítulos, um monte de seres mitológicos que vão aparecendo. E o Rick insere eles dando breves explicações do que eles representam na história mitológica. O Minotauro, é citado de quem ele é filho, é citado o que exatamente são as fúrias ou as benevolentes. O Percy dá de cara com as parcas, que são conhecidas na mitologia como 3 senhoras que compartilham um olho só, que cortam os fios da vida das pessoas, simbolizando o fim de um ciclo para heróis, entre tantos outros, além de finalmente ele chegar no acampamento meio-sangue e descobrir que seu melhor amigo não era só um garoto manco, e sim um sátiro, uma pessoa metade humana, metade bode, e descobrir que o seu professor, o Sr. Brunner, é um centauro, uma pessoa metade homem, metade cavalo, que escondia a metade de trás dele embaixo de uma cadeira de rodas. Pois é, que incrível. A verdade é que Percy Jackson faz você ficar tão alucinado quanto muito feliz de ver a fantasia se misturando à realidade e sendo tão bem explicada. Afinal, Percy, que fica ali naquele estado de negação, como todo momento em que uma tragédia acontece, o segundo estágio é a negação, e ele diz que aquilo não tem como existir. Primeiro porque os deuses ficam na Grécia, certo?
São deuses gregos. Mas não os deuses, já que são bases nas crenças dos seres humanos e também em várias representações por aí, na justiça, na terra, no mar, na morte, no amor, entre tantos outros, vão seguindo o universo ocidental ou as grandes potências mundiais conforme elas vão mudando. Então, sim, eles já estiveram na Grécia, na Roma, na Europa, muito tempo na França, na Inglaterra e agora nos Estados Unidos da América, inclusive encontrando-se no Olimpo, no 60º andar, eu não sei se eu sei falar isso certo, andar 600 do Empire State, simplesmente o prédio mais famoso do mundo. Isso é só para vocês terem uma noção de como o Rick consegue inserir o universo mitológico na nossa cabeça de uma maneira muito básica, muito simples. Ele vai contando histórias e apresentando os personagens pra gente, ensinando um pouquinho de mitologia e ao mesmo tempo trazendo uma trama completamente eletrizante, tem um ritmo super legal e coloca personagens em situações que botam a gente pra pensar sim. Pra resumir, o que vai acontecer depois que o Percy entra nesse acampamento, ele descobre que ele tá sendo acusado, apesar de ter acabado de entrar no meio do campo, de ter sido o ladrão do raio mestre de Zeus e também do elmo das trevas do grande senhor Hades, que é no caso os seus dois tios, um dos 3 grandes deuses, simplesmente por ser filho de seu pai. Algo que ele nem deveria ser, ou basicamente não deveria existir, já que os 3 grandes têm um pacto de não terem filhos com mortais por conta dos conflitos que isso já ocasionou na Terra. Afinal, os 3 grandes têm muito poder e, por consequência, os seus filhos, apesar de mortais, também. Basicamente, depois de ser brevemente treinado no acampamento, ser apresentado a Luke Castello e Annabeth Chase, os principais campistas de quem a gente vai falar aqui, ele recebe a sua missão para sair em busca do raio mestre de Zeus, se provar inocente e impedir uma briga entre os grandes deuses olimpianos, que é retratado ali no livro como o cenário de várias brigas que já aconteceram. As guerras mundiais, como eu já citei anteriormente, e até mesmo catástrofes naturais. Se você acha que aquele vulcão que entrou em erupção, sei lá, no Havaí um belo dia, era só um caso da natureza, Rick Riordan vai fazer você pensar que, na verdade, Hefesto estava muito bravo com alguma coisa. Afinal, ele é deus das forjas, dos vulcões e de tantas outras coisas. Seguiu Percy nessa sua aventura para tentar se provar inocente, encontrar esse raio mestre, sendo que ele é um garoto que acabou de ser literalmente jogado no universo dos deuses mitológicos e as suas tretas, com os quais o coitado não tem nada a ver. E esse é um sentimento que a gente consegue perceber o tempo todo, pelo menos no começo dessa saga. O Rick consegue colocar pra nós um personagem que entra e no primeiro momento que dá uma espadada na sua professora, não faz ideia do que tá fazendo, em compensação lá na sua luta final dentro do livro, já é uma pessoa completamente diferente. A gente vê o amadurecimento nesse formato de saga do herói que o livro segue. O herói que ainda não sabe tudo sobre o seu poder, então vai descobrindo, então passa por diversas provações, consegue aquilo que é necessário para ele seguir para um próximo patamar, se prova como herói consagrado e então finalmente vai retornando para retomar esse ciclo diversas vezes. Não à toa, aqui estou eu com os outros 4 livros que complementam a primeira série de livros sobre mitologia grega do Rick Riordan. Então podem acreditar em mim quando eu digo que é uma maneira incrível de contar essas histórias e apresentar personagens como, só nesse livro, a Medusa, o querido Crosta, que na realidade vocês vão conhecer como Procrusto, que vocês já devem ter ouvido, que é aquele querido ser mitológico que ama medir pessoas pela forma como elas cabem em camas, senão ele corta parte delas se fica excessivo, ou então estica elas para caberem. Eu adoro dizer que mitologia é uma coisa linda. Também Caronte, o querido barqueiro da morte, além das ninfas, Naiades e várias outras visões que nós temos no acampamento. Tudo isso está inserido no universo de Percy Jackson, recontando ou relembrando os grandes mitos gregos de uma maneira super divertida. Afinal, não é todo dia que você imagina que a Medusa vai ter um empório de anões de jardim, que por sinal ela mesma fez, que é um dos primeiros monstros, depois do Minotauro, acho que é isso, que o Percy acaba por derrotar no livro. É claro, né, eu não vou deixar de contar pra vocês como que realmente acaba. E aí, Bárbara, depois de todo esse rolê do Percy, vai dar tudo certo? Vai. E não vai também, é claro, senão pra que a gente ia ter 4 livros? O Percy consegue sim, depois de passar por um cassino Lotus onde ele fica doidão, entrar no mundo inferior, ir lá e descobrir que foi traído pelo deus da guerra,
Kratos, mentira, Ares, e levou sem querer o raio mestre de Zeus pro mundo inferior, pro seu maior inimigo, seu irmão Hades, para depois descobrir que Hades também quer matar ele porque pensa que foi ele que roubou o elmo e várias tretas. O Percy finalmente consegue colocar e apaziguar as coisas depois de ter uma treta incrível com seu parente Ares. No meio de uma praia, ele recupera o raio mestre de Zeus, ele recupera o elmo de Hades, consegue trazer a sua mãe, que havia sido simplesmente evaporada na frente dele, ela tinha ido parar no mundo inferior e conseguiu recuperá-la, e finalmente visita pela primeira vez o Olimpo, encontra com seu pai, com seu tio Zeus, tem ali uma audição com eles, consegue se provar inocente e finalmente vai consertando as coisas. Porém, entretanto, o Rick sabe trabalhar muitas coisas no seu livro. Discussões parentais. Ele demonstra muito bem que, assim como o Percy tem problemas com o seu padrasto, Gabe, que não tem nada de sangue ali com ele, mas, por exemplo, a Annabeth, nós já falamos dela no anterior, Por Trás da Névoa, ela tem diversos conflitos com o seu pai, sua madrasta, dentro da sua questão terrena. Assim também são os deuses gregos com seus filhos. A gente vê a dificuldade de Poseidon de falar com Percy, demonstrar um certo carinho, e a gente consegue ver que eles são totalmente largados à mercê, afinal tem semideus aí morrendo na sua faixa de 10 a 16 anos até mesmo. Além disso tudo, ele também consegue falar um pouquinho sobre questões mais sentimentais. Percy, que encontra uma Annabeth que não se dava bem com ele de forma alguma no início do livro, encontra também aquele que eu citei, Luke Castello, certo? O filho de Hermes, que é o deus da viagem dos ladrões e de tantas outras coisas, como eles têm pseudônimos, né? Fico chocada, eles. Mas que na realidade se mostra muito amigo pro Percy no início do livro, pra no final ser o grande traidor do acampamento Meio-Sangue, quase matar o Percy depois que ele volta da sua missão no Olimpo e volta pro acampamento Meio-Sangue e diz que é ele que roubou o raio mestre de Zeus, roubou o elmo do Senhor Hades, criou aquela treta toda, enganou o deus da guerra pra ficar do lado dele, tudo isso a mando de Cronos, o grande titã, pai de todos os deuses olimpianos, ou avô, entre tantas outras coisas, mas principalmente de Hades, Zeus e Poseidon, entre outros, e que foi traído pelos próprios filhos, mas porque era, vamos dizer assim, um pequeno ditadorzinho, e que agora quer retomar o seu poder depois de ter sido jogado ao Tártaro pela sua prole. E é por isso que Percy, após descobrir que nem todos são exatamente como parece e descobrir que foi enganado por Luke Castello, começa a citar que vai ter com certeza uma aventura no seu próximo verão no acampamento Meio-Sangue, afinal ele precisa se vingar desse dito traidorzinho e também salvar o que ele chama agora como seu novo lar. Podemos dizer que finalizar essa pequena resenha é só um dos momentos para inserir vocês mais a fundo no universo de Rick Riordan. Eu tenho certeza que vocês vão querer saber um pouquinho mais sobre o restante das histórias e vão querer ler Mar de Monstros, A Maldição do Titã, Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano, e sim, já sei até de cor a ordem dos livros, porque são aventuras incríveis e que vão complementando cada vez mais. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela forma como as criaturas mitológicas são mostradas e os seus contos são contados mesmo que de forma resumida. Os deuses são colocados em formatos mais, vamos dizer assim, humildes seus e ao mesmo tempo tão arrogantes quanto. Nós descobrimos pessoas, ou vamos dizer assim, seres, né, que são totalmente imperfeitos, diferente do que é pensado, e é muito legal acompanhar o Percy nesse crescimento. E eu garanto que ver ele de ano a ano, afinal, ele começa com 12, nós vamos terminar essa aventura com ele já com 16, pelo menos essa primeira saga, porque os fãs sempre pedem por mais, e eles pediram, e já foi atendido. Vocês vão adorar seguir o Percy dentro desse reconhecimento dele, tanto do mundo como ele é, tanto dos sentimentos, mas também da sua jornada própria, lidando com seus sentimentos e com as novas, vamos dizer assim, aventuras que as provações da sua vida vão proporcionando pra ele. E é claro, como eu falei, que isso ia ser basicamente uma conversa. Eu não sei vocês, mas eu tenho algumas cenas específicas que, por pelo menos a primeira vez em que eu li esse livro, eu fiquei extremamente chocada. Foram momentos muito importantes pra definir pra mim que Percy Jackson era algo totalmente fora desse mundo. A cena daquele caça-bandeira em ver pela primeira vez o momento do Percy descobrindo os seus poderes ou as suas habilidades como semideus e principalmente tentando mostrar o seu lado estrategista é simplesmente sensacional. Ver os outros campistas
conquistas, mostrando um pouquinho dos seus parentes divinos. É uma cena totalmente eletrizante, tem um ritmo super legal, e quando as coisas dão finalmente certo, ele consegue a conquista do caça-bandeira e é reclamado pelo seu pai, você sente junto dele todo aquele ânimo e aquela surpresa de finalmente, céus, é isso, está acontecendo. A segunda provavelmente é a cena onde o Percy e a Annabeth estão dentro do caminhão, junto com aqueles animais, e o Percy descobre pela primeira vez a sua habilidade de lidar com animais equinos quando a zebra se comunica com eles. E eu acho aquele momento tão fofo e mostrar a fragilidade do herói. A gente tá tão acostumado a ouvir como Hércules, Perseu, Adonis foram heróis tão incríveis dentro da mitologia grega, mas a gente nunca pra pensar nos momentos de fragilidade deles, de quando as coisas dão errado ou nem tudo sai como esperado. E o Rick gosta de colocar e pontuar isso diversas vezes, mostrando como Percy não é um herói imbatível, mas alguém que tá sempre aprendendo, inclusive com os próprios erros, mas também com as condições das pessoas e dos seres ao redor dele. Uma terceira cena que eu curto pra caramba é quando eles enfrentam pela primeira vez a Medusa, que no caso, falei primeira, mas ela nem volta, coitada. Afinal, não é sempre que você mata uma das górgonas, certo? Principalmente uma mulher que foi amaldiçoada pela deusa da sabedoria, um rolê bem intenso. E aquilo é incrível. É um ser que é tão conhecido desde pequenininho, a gente vem com algumas histórias sobre a Medusa na cabeça. A forma como ela é reconstruída no livro é muito divertida e a gente consegue ver uma história recontada, relembrada ali, com um ser mitológico que é tão falado, e ao mesmo tempo a gente reconhece uma personagem totalmente diferente. Eu nem vou citar mais tanto assim as questões das cenas de batalhas, porque elas são maravilhosas. Quando o New York Times cita ali no cabeçalhozinho do livro que as cenas são eletrizantes, assim como o ritmo da história, é realmente, você não se cansa, você sempre quer saber o que vem no capítulo seguinte, porque o Percy nunca tá tranquilo, e você vai pegando esse misto de nervoso, surpresa e descoberta e evolução do personagem de capítulo a capítulo, e eu acho isso sensacional. A quarta cena, eu acredito que seja praticamente a última, que eu fico assim, uau, é uma cena de batalha também, mas é mais pelo significado dela pra mim. Ver Percy contra o deus da guerra na praia, um ambiente totalmente propício pra ele, mas entretanto ele está guerreando contra um deus, ora essa, então realmente não é pra ser uma coisa fácil, me mostra o quanto a gente consegue utilizar as coisas ao nosso favor se preciso. Percy vai, irrita, engana, usa suas habilidades, tudo que ele aprendeu na esgrima, suas facilidades com batalha, além do ambiente ao seu redor, contra Ares, o deus da guerra, consegue feri-lo no finalzinho da batalha, é inclusive amaldiçoado por ele, quase chega a ver a forma real dele, em vez daquela forma física meio humanoide que os deuses se posicionam na frente dos mortais, porque senão é dito no livro que as pessoas podem até derreter pelo esplendor de um deus grego. Mas aquilo ali mostra como até a pessoa mais esperta, ou até mesmo um deus na sua condição mais favorável, no caso de Ares, guerreando, pode ser enganado, pode fazer algo imperfeito. E isso é algo tão bem trabalhado pelo Rick, sempre tem uma forma da gente contornar os problemas. E ele deixa isso muito claro quando os olimpianos, entre outros seres, fazem decisões totalmente, vamos dizer assim, mal planejadas. E o Percy, a Annabeth, entre outros personagens que logo a gente vai estar mais pra frente, aparecem e conseguem contornar ao seu favor. Além, é claro, da gente ser apresentado a personagens tão incríveis nesse primeiro livro e que vão seguir com a gente no restante dessa aventura. Clarice, a filha grandalhona e brava de Ares. O Percy, por si só, que é um personagem que você vai ganhando mais e mais carinho a ele ao decorrer dos livros. A Annabeth, a nossa querida sabidinha, que faz com que você perceba que nem sempre a força bruta vai ganhar as coisas, na maioria das vezes, nunca. Afinal, como ela mesma diz, e eu já citei essa frase dela aqui, até mesmo a força tem que se curvar à sabedoria às vezes. O Grover, que é o sátiro mais fofinho do mundo e deixa a gente com aquela sensação de que a gente tem missões pra cumprir, mas nem sempre elas são tão simples assim. Só que com a ajuda dos amigos isso pode ficar ainda mais fácil. O Quirrell, várias figuras paternas, os próprios deuses em si, outros campistas como os irmãos Stowe e o nosso querido e não tão querido assim, Luke Castello, que vão mostrando pontos diferentes e diferentes perspectivas desse lidar com aquilo que é, vamos dizer assim, superior. Basicamente, eu sou muito suspeita pra falar de Percy Jackson porque é um universo que eu adoro, mas espero que vocês consigam ir a fundo nesse universo, lendo do jeitinho de vocês, com o olhar que vocês têm, com o conhecimento que vocês têm ou não dentro do universo da mitologia. Eu garanto que o Rick vai fazer você ter vontade de pesquisar um pouquinho mais a fundo a respeito de algumas histórias. Mas conta pra mim que outros
momentos dentro de Ladrão de Raios fizeram você se apaixonar primeiramente por essa série, ou que fizeram você realmente pregar os olhos no livro. E o que você viu aqui, você que de repente ainda não leu nada, e fez você pensar, caramba, esse livro parece interessante. Eu garanto que eu posso trazer mais cenas como essa, contando as histórias dos próximos livros dessa saga. É isso, esse primeiro Releitora fica por aqui. Espero que vocês gostem um pouquinho desse formato dessa resenha, contando e conversando um pouquinho sobre a história do livro. É muito legal iniciar um novo projeto aqui pra vocês. E, por isso, eu e o Percy deixamos um abraço muito carinhoso. Pedimos pra você seguir aqui nas redes sociais, deixar aqui o seu like no vídeo se você gostou, assistiu até aqui, e se inscrever no canal, claro, pra gente alcançar logo aí, vamos lá, botar a nossa meta de 1000 inscritos. Já passamos dos 120, então acredito que não falte muito. Divulga aí pra todo mundo, pra sua família, pros semideuses que você conhece. Em breve a gente volta com mais livros dentro da saga de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu sou a Babilis, obrigada por ficar aqui em mais um vídeo. Tchau, tchau, a gente se vê. Até a próxima!